Amém? Jesus é o Senhor. Você sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, todos os conflitos, guerras do Antigo Testamento, tudo se refere a esse pedaço de terra. E agora, o que é essa porção de terra? Eu quero que você nunca se esqueça que essa terra é o Cristo. Se refere a Cristo todo inclusive. Não apenas Cristo, mas o Cristo todo inclusive. Se eu lhes perguntasse se você tem Cristo, você responderia: louvado seja o Senhor. Eu tenho Cristo. Tenho Cristo. Mas eu lhe perguntaria: que tipo de Cristo? Que tipo de Cristo você tem? Temo que, em minha experiência, na sua experiência, você tem apenas um pequeno Cristo. Um Cristo pobre. Um Cristo que não é todo inclusive. Agora, deixe-me contar uma história verdadeira. Pouco tempo depois que eu fui salvo, comecei a estudar as Escrituras e me ensinaram, eu aprendi, e até hoje eu desfruto disso, que o Cordeiro da Páscoa era um tipo de Cristo. Ó Senhor Jesus, como eu desfrutei disso! Louvei ao Senhor. Quando eu aprendi isso, eu exclamei: Senhor, eu te louvo. Tu és o Cordeiro. Tu és o Cordeiro para mim. Mas eu lhe peço que compare um pequeno cordeiro com a terra. Que comparação pode haver entre um cordeirinho e uma grande terra? O que é um cordeiro? Você tem de dizer que é Cristo, mas eu lhe diria que é um pequeno Cristo. Não era esse o objetivo de Deus para o seu povo. Deus nunca disse a eles: está bem, já que vocês têm o cordeiro, isso então basta. Não. Deus lhes disse, na verdade, que a razão de lhes ter dado o cordeiro era para que pudesse levá-los para a terra. A Páscoa era para a terra. Você tem Cristo? Sim, você tem Cristo. Mas que tipo de Cristo? Que tipo de Cristo você tem? Um cordeiro ou você tem uma terra? Todo o povo de Israel tinha o cordeiro no dia da Páscoa no Egito, mas pouquíssimos, sinto de dizer, estranharam na terra. Pouquíssimos tomaram posse daquela terra. 1 ou 2 anos depois de ter sido salvo, eu fui ensinado, no começo da minha salvação, da minha conversão, que o maná que os filhos de Israel desfrutavam no deserto também era um tipo de Cristo. Eu fiquei louco, fiquei alegre. Eu disse: ó Senhor Jesus, Tu és a minha comida. Tu não apenas és o cordeiro para mim, mas também o meu maná diário. Ó Senhor Jesus. Mas eu perguntaria a você: será que o maná é o propósito ou o alvo de Deus? Não. A terra é o propósito, a terra é o alvo. Você desfruta Cristo como a terra? Ó Senhor Jesus. Você pode dizer que desfruta o Cordeiro como a Páscoa e o Senhor como o seu maná diário. Mas pouquíssimos podem dizer que de fato desfrutam Cristo todo inclusivo como a terra. Ó Senhor Jesus. A palavra nos diz em Colossenses capítulo 2 que fomos arraigados em Cristo. Agora eu lhes perguntaria, eu lhes pediria para considerar se nós fomos arraigados em Cristo. Então, o que Cristo é
para nós. Sim, Cristo é a terra, Cristo é o solo, é uma planta ou uma árvore lançada raízes no solo da terra. Assim nós fomos arraigados em Cristo, mas eu temo que nunca tenha percebido que Cristo é o próprio solo, a própria terra para você. Você é uma pequena planta arraigada nesta terra, que é o próprio Cristo. Devo confessar que há alguns anos atrás, eu não pensava assim. Eu lia as Escrituras e eu gastava tempo com as Escrituras, lendo a Bíblia, mas muito tempo, quando eu vi no livro de Colossenses, estudamos, eu li rapidamente, mas nunca havia obtido essa luz. Já li as epístolas de Paulo, e eu não sabia que Cristo é o solo, minha própria terra. Apenas alguns anos depois da minha conversão, que começamos a desfrutar desse Cristo, alguns anos atrás é que os meus olhos viram Cristo, eles foram abertos. Ó Senhor Jesus, sinto profundamente que a maioria dos filhos do Senhor ainda permanecem no Egito. Eles apenas experimentaram a Páscoa, eles experimentaram o Senhor, apenas como o Cordeiro, eles foram salvos pelo Cordeiro, mas não foram libertados deste mundo. Sim, alguns saíram do Egito, alguns foram libertados do mundo, mas ainda estão peregrinando no deserto. Eles desfrutam Cristo um pouco mais, eles o desfrutam como seu maná diário. Eles podem gloriar-se por poder desfrutar Cristo como sua comida e estar satisfeitos. Mas irmãos e irmãs, será que isso basta? Acho que quando encontramos aqueles que desfrutam Cristo como seu maná diário, ficamos muito felizes, ficamos encorajados e não dizemos só louvado seja o Senhor. Eis aqui alguns irmãos e irmãs que realmente desfrutam o Senhor como seu maná diariamente, mas precisamos perceber que isso está muito aquém do propósito de Deus. O propósito de Deus é que não somente desfrutemos um pouco de Cristo, mas que Ele seja para nós aquele que é todo inclusivo. Veja esse versículo de Colossenses 2. Portanto, como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Ele é uma esfera, um âmbito no qual nós podemos andar. Nós temos de andar nele. Ele é a nossa terra, nosso reino. Ande nele, Senhor Jesus. Creio que a figura está muito clara. No Egito havia o cordeiro no deserto. No Egito havia o cordeiro, no deserto havia o maná. E diante do povo de Israel estava a terra de Canaã. Essa é a meta. Esse é o alvo de Deus. Temos de entrar. Essa é a nossa porção, irmãos. É o dom todo inclusivo de Deus para nós. Temos de tomar posse dele. Ele é o nosso nosso desfrute mais profundo. Nós temos de desfrutar desse Cristo maravilhoso. Nestes dias, nós temos falado muito sobre a igreja e a expressão do corpo de Cristo. Mas você e eu temos de compreender que se não formos capazes de tomar posse de Cristo como aquele que é todo inclusivo, experimentá-lo, jamais haverá a realidade da igreja. Você e eu temos de compreender que nós somos arraigados em Cristo como uma planta está arraigada na terra. Temos de possuir Cristo como tudo para nós, não apenas em palavras ou uma esfera doutrinária, mas na realidade, na prática, no nosso viver diário.
nós temos de perceber que assim como o solo é tudo para a planta, Cristo deve ser tudo para nós. Temos de perceber isso a tal ponto que podemos experimentar Cristo. Você e eu já fomos arraigados, mas não percebemos o fato, não tomamos posse do fato. E Colossenses nos diz que, tendo sido arraigados, estamos sendo edificados com os outros irmãos. Se não tivermos essa experiência de sermos arraigados em Cristo, como poderemos ser edificados junto com os outros irmãos? É por isso que a edificação da igreja entre o povo do Senhor é quase nula. Como poderia haver um templo e uma cidade enquanto o povo de Israel ainda estavam peregrinando no deserto? Enquanto eles não tomassem posse da terra, era impossível seres edificados. Era impossível. Como pode haver a verdadeira expressão do corpo de Cristo? Só pode haver ao perceber, a expressar e a representar Cristo, experimentar Cristo como nosso maná, como nosso desfrute. Junto com os irmãos podemos ser edificados. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre realmente a centralidade de Deus e a edificação da igreja, e nos mostre para nós essa realidade, essa visão celestial de que precisamos ter Cristo como a centralidade das nossas vidas, como esse maná escondido, como esse cordeiro, mas sendo o nosso desfrute e a nossa prática no nosso dia a dia. Louvado seja o Senhor.